Olá, meus alunos do nono ano. A nossa videoaula de hoje, de ciências, nós vamos falar sobre ácidos e bases. Acompanhem comigo lá na página 20 da apostila de vocês. Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui na página 20, antes da gente começar a falar sobre ácidos e bases, eu preciso falar para vocês que ácido é todo composto que em um meio aquoso, que na presença de água, ele sofre ionização. Pode escrever aí do ladinho aí, ó, do título. Ele ioniza, liberando o H+. E quando você fala de base, são os compostos que em meio aquoso, eles dissociam, liberando OH+. Então, fazendo uma dissociação. Se vocês quiserem anotar aqui, então, ó, o ácido, ele libera o H+. E a base aqui na frente, ele libera o OH-. Pode anotar aí do ladinho na apostila de vocês, tá, gente? Essa é uma regrinha que vocês não podem esquecer. Ácido libera H+, e base libera o OH-. O ácido libera fazendo uma ionização e o base libera fazendo uma dissociação. Então, os ácidos ionizam e as bases dissociam, ok? Então, vamos acompanhar aqui na apostila, ó. Eu quero que vocês acompanhem junto comigo. Você já experimentou algum desses frutos a seguir aqui, que está aparecendo na apostila de vocês? Vocês conseguem identificar o sabor de cada um deles? Então, tenta sentir o sabor na boca de vocês, ó. O limão, uma banana verde, um abacaxi bem madurinho e o caju. Em nosso dia a dia, existem substâncias que apresentam sabor azedo, como as encontradas nas frutas cítricas, limão e abacaxi, e aquelas que amarram a boca, como uma banana verde e o caju. Esses tipos de sabor azedo e adstringente caracterizam duas funções inorgânicas, o ácidos e a base, de origem árabe que significa cinzas vegetais. Desde a antiguidade, o comportamento ácido-base já era conhecida. As primeiras referências dizem a respeito ao vinagre e ao hidróxido de sódio, ou a soda cáustica, obtida pelos árabes no século VII. Desde então, de acordo com os conhecimentos na época e também com a crescente necessidade de explicar os fenômenos associados à acidez e basicidade, o conceito de ácido e o de base foram evoluindo ao longo do tempo. Eu queria que vocês agora fossem para a página 21, que eu vou explicar uma experiência que foi feita que relaciona certinho o ácido base. Presta atenção. Então, vamos lá. Na página 21, para a gente conseguir determinar se uma substância, né, ou algum material, ele é ácido ou base, a gente precisa dos indicadores, igual vocês estão vendo aqui na apostila de vocês. O que são os indicadores? Eles são substâncias que, na presença de um ácido, vão determinar uma certa cor, e na presença de uma base, vai ser uma outra cor, como vocês estão vendo aqui na apostila, ó. Tudo coloridinho, né? Tem algumas substâncias ali, e é classificado por cores, o pH. Só que primeiro aqui a gente usa algumas substâncias como indicador, igual tá citando aqui, ó. Essas três são as mais conhecidas. Essa fenolftaleína, né? Quando você coloca essa substância em um recipiente que você não sabe o que é, né? Tem alguma coisa líquida lá e você coloca essa substância dentro. Se ficar incolor, se continuar transparente, o meio é ácido. E se ele ficar rosa carmim, da cor do escrito aqui, ó, ele vai ser um meio básico.
O outro é o alaranjado de metila, também é uma outra substância que se você colocar em algum recipiente de algum material que você não conhece, se ele ficar vermelho, ele é ácido, alaranjado, ele é básico. E tem o azul de bromotimol, que se você colocar numa substância desconhecida, ele ficar amarelo, ele vai ficar ácido, e azul, ele é básico. E um outro tipo de indicador muito utilizado, né, em laboratórios é esse aqui, ó, que é o papel de tornassol, que é o papel de filtro impregnado com tornassol. É uma substância que tem nesse papel, nesse filtro. Aqui, ó, cada pedacinho desse é um papel desse que eu tô falando. Ele fica vermelho em meio ácido e azul em meio básico, igual vocês estão vendo aqui, ó. Há também um indicador universal, que é uma mistura de vários indicadores, que apresenta uma variação grande de cores, que vão do vermelho escuro, muito ácido. Então, quando uma substância tem esse pH 0 aqui, ó, ele é muito ácido, e ele vai até o roxo, que é muito básico. Eu já até escrevi aqui, ó. Ele é dividido bem aqui no meio, que é o neutro, a água. A água pura, ela é neutra, ela tem um pH 7. Então, ele usa essas medidas aqui, vai do 0 ao 14. O 7, que é a metade, ele é neutro. Então, antes do 7, ele é ácido e antes do básico, ele é neutro, ok? Desculpa. Depois do neutro, ele é básico e antes do neutro, é ácido. Então, quanto maior o número, mais básico, quanto menor o número, mais ácido. Vou dar um exemplo aqui que eu escrevi na apostila, a Coca-Cola. Quando você toma ela assim, guti-guti, bem geladinha, a gente sente que ela é ácida. Por quê? Porque ele tem o pH menor do que o 7. Ela se encaixa aqui no meio, ó. Ela fica antes do número 7. Vou dar alguns exemplos, ler ali para vocês, ó. Tem o ácido de bateria, que tem o pH 0. Tem, ó, suco gástrico do estômago, o vinagre, suco de laranja, tomate, café expresso, a urina, a nossa urina, a água pura, igual eu falei para vocês, ela fica no meio. Tem a água do mar, bicarbonato de sódio, antiácido estomacal, né? Então, quando você tá com o estômago queimando lá, com uma queimação no estômago, é porque ele tá muito ácido. A gente acaba tomando o antiácido estomacal, que são aqueles remedinhos que aliviam na hora, né? Então, a gente acaba tomando para dar uma quebrada aí no ácido. Então, tem o amoníaco, tem o sabão, alvejante e a soda cáustica, tá? Então, isso aqui a gente mede, né, nos materiais se ele é ácido ou é básico. Vamos para a próxima página. Ó, aqui em cima na página 22, então, explica o que significa o pH, né? Que significa potencial hidrogênico, né? Que ele tem a sigla de pH. Ele tem esses números de 0 a 14, que igual eu expliquei para vocês. Quanto menor o número, mais ácido, quanto maior o número, mais base. Ok? Agora tem uma experiência aqui embaixo, ó, que poderia ser feito, né? Que foram usados alguns materiais, shampoo, leite, suco de limão, mistura de água e sabão, clara de ovo e detergente, e era para usar, né, essa substância do pH e para ver o que acontecia, que cor que ele ia ficar usando aquele papel. Então, aqui estão o nome das substâncias. E como a gente não vai fazer essa experiência, se vocês quiserem copiar, ó, para ver o que aconteceu, o shampoo, né, ficou laranjado, pH 5, o leite ficou laranjado claro, então ele é 6, o suco de limão e assim por diante, né? Só dar uma olhadinha aqui e copiar na apostila de vocês. E para essas perguntinhas aqui também, né, tá perguntando quais desses materiais são classificados como ácidos, daí vocês olhem pela numeração e respondam lá. E a letra C, quais são os básicos, ok? Vamos para outra página. Então, vamos lá. Para eu começar explicando a página 23, falando sobre ionização e dissociação, eu quero que vocês olhem essa experiência aqui
que Arrhenius fez em 1884 para definir ácidos e bases. Ele começou a testar sobre condutibilidade elétrica em soluções e fez a seguinte experiência, essa aí que vocês estão vendo no desenho, ó. Ele pegou uma fonte de energia, como mostra o desenho aqui, ó. Ele utilizou uma fonte de energia, onde ele ligou em uma tomada, na época que era fonte de energia, né? Ele usou uma tomada, ele ligou, ele colocou um fio de eletricidade e um desses fios está conectado a uma lâmpada, ó, conectado a uma lâmpada. E o outro fio não tem nada conectado, tá vendo? O outro fio não tem nada conectado. Para ir direto numa solução aquosa e o fio que conecta a lâmpada continua e vai até a solução aquosa. Essa lâmpada só irá acender se essa solução for condutora de corrente elétrica. Para que feche o circuito, os elétrons têm que passar de um lado para o outro, aqui, ó, igual está mostrando, ele tem que passar de um lado para o outro nesse fiozinho aqui. Ele fez alguns testes. O primeiro teste que ele fez foi com a água pura, que seria uma água destilada. E ele percebeu que a lâmpada não acendia, porque a água não conduz corrente elétrica quando ela é pura. Aí ele colocou um pouco de açúcar nessa água. E ele reparou que a lâmpada também não acendia. Porém, quando ele adicionava sal, ele percebia que a lâmpada acendia. E quanto mais sal ele adicionava, mais intensa se tornava essa luz na lâmpada. Ou seja, o sal dissolvido na água faz com que ela seja condutora de corrente elétrica. Então, a água que temos no nosso dia a dia, por ter um pouquinho de sal dissolvido, ela vai conduzir sim um pouco de corrente elétrica. Mas a água pura, ou seja, destilada, ela não conduz, ok? Então, vamos lá. Aqui, na próxima página, é a primeira atividade que vocês têm que realizar, né? Sobre isso que a gente aprendeu de ácidos e bases. Então, ali no sabor, tem um quadrinho lá, ácidos e bases. Qual que é o sabor que a gente está falando? Um é azedo, outro é adstringente, lembra? A cor do indicador, quando a gente usa fenolftaleína, né? Um fica incolor e o outro rosa carmim. Daí vocês vão colocando lá. O valor do pH. O pH, quando ele é ácido, ele é menor do que 7. E o base, ele é maior do que 7. Tipos de ligação. Um é covalente, o outro é iônica. O nome do processo. O primeiro, um ácido, um é ionização, o outro dissociação. E o íon característico em solução, um libera H+, e o outro OH-. Lembra que eu falei para vocês anotarem lá? Então, vamos para a próxima página. Agora, aqui na página 25, que é a última página que a gente vai estudar hoje, eu tenho uma tabela, ó, que a presença de ácidos e bases em nosso dia a dia é muito comum. No quadro a seguir são apresentados alguns desses compostos com importantes aplicações e curiosidades que às vezes vocês utilizam e vocês não sabem. Então, ácido clorídrico, primeiro, vou ler algum deles aqui só, tá? E vocês façam a leitura aí em casa de vocês, sozinho. O ácido clorídrico, a gente usa essa aplicação, a comercialização como ácido muriático. Ele é utilizado na limpeza de pisos, azulejos, paredes, de pedras e superfícies metálicas antes do processo de soldagem. Está presente no estômago humano, sendo essencial para o processo de digestão. Depois é o hidróxido de sódio, conhecido como a soda cáustica. Ele é usado na fabricação de sabão e em produtos como limpa-forno. Por ser muito corrosivo, pode ser utilizado também para desentupir pia. Ácido sulfúrico. Entre as suas várias aplicações, a mais conhecida é o seu uso como eletrólito em baterias de chumbo usadas em automóveis. Nas indústrias, é a substância química mais utilizada, tanto ao seu consumo por capta constitui um importante indicador de desenvolvimento técnico do país. Hidróxido de cálcio, também conhecido como cal apagada, cal extinta ou cal hidratada, é comumente usado para a preparação de argamassa.
Ácido nítrico é o ácido conhecido desde a época dos alquimistas. Além de ser utilizado na produção de fertilizantes, é matéria-prima para a fabricação de explosivos, como o TNT. Hidróxido de magnésio, como o nome leite de magnésio, é usado em produtos farmacêuticos tais como antiácidos e laxantes. Ácido carbono está presente na composição de refrigerantes e de outras bebidas gaseificadas. Então, aqui, ó, tem outros, né, exemplos que vocês podem ler aí com vocês. Aqui é só uma curiosidade para vocês estarem acompanhando. Espero que tenham gostado, né? Alguma dúvida pode me chamar, que eu tô aqui para ajudar vocês, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau!